Povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui em mais uma aula de comandos elétricos eu vou apresentar através do aplicativo a montagem do circuito de comando e potência de uma partida direta com inversão de rotação. E aí nós vamos fazer essa partida através de um motor trifásico de 6 pontas e nós vamos fechá-lo em estrela, beleza? Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, primeiro vamos montar o circuito de potência para conseguir entender de que maneira o motor irá inverter a rotação. Para isso, então vamos aqui na biblioteca de componentes, então vou buscar aqui no final a parte do motor trifásico de 6 pontas, perfeito? Eu já vou implementar aqui o fechamento dele, como nós vimos já em aulas anteriores, e caso você não tenha visto, card no canto superior direito, nós vamos fazer o fechamento em estrela. E para isso basta apenas curto-circuitar os 3 terminais de baixo, perfeito? Então, se você ficou um pouquinho confuso quanto a isso, dá uma olhada nessa aula que eu indiquei. Ok, além do motor, nós precisamos da alimentação, e os nossos bornes de alimentação se encontram no início aqui da nossa biblioteca de componentes. Então, eu vou pegar esse conjunto aqui, composto por 3 fases e o neutro. Para rotacionar essa base, nós temos aqui em cima o botão Rotate, perfeito? Então, vamos deixar aqui um espaço também para que a gente consiga ter o nosso circuito de comando, né? E o que vai acontecer? Para esse motor funcionar, nós precisamos dos contatores, mas também precisamos do nosso dispositivo de proteção. E para isso nós temos aqui na nossa biblioteca mais uma vez, vamos pegar aqui o nosso disjuntor motor. Então vou colocar ele aqui mais para cima. Colocar esse aqui um pouco mais para cima e já vou efetuar as ligações. Então a ligação é bem tranquila, tá? Então basta você conectar aqui, encostar no parafuso e encostar aqui no outro ponto, tá? Então é de ponto a ponto. E aqui no terceiro, opa, aqui e aqui. Perfeito. Além disso, então, alinhado aqui, vamos colocar os nossos contatores. E nós vamos precisar de 2 contatores, então vamos aqui para 2 contatos de potência, ou melhor, 2 conjuntos de contatos de potência. Então eu tenho aqui o primeiro, chamado de KM1, mas isso também pode ser alterado tranquilamente, e eu vou pegar aqui um segundo e chamado de KM2. Então o primeiro aqui eu vou fazer a ligação, vou fazer a ligação direta. Ligar o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. E aqui embaixo a mesma coisa. O que nós devemos fazer agora é promover o acionamento do K2 de tal forma que ele inverta as fases. Ou seja, a fase que está chegando aqui no terminal U1, ele deve agora chegar, na verdade, no W1. E o que está no W1, no U1. E a fase do meio, que está no V1, não precisa sofrer nenhuma alteração. Ela pode se manter do jeito que está. Então, o que eu vou fazer? O terminal número 1 desse contator, eu vou ligar aqui no número 5. O número 3, eu vou ligar no 3 mesmo. E o último aqui, o 5, vou ligar no 1. E agora aqui na parte inferior, nós vamos ligar os mesmos números, uma vez que nós já fizemos a inversão lá em cima. Então, número 6 com o 6. E vamos agora só organizar todas essas linhas aqui, né? Pronto, então a primeira etapa aqui de potência nós já concluímos, ou seja, quando o contator K1 estiver funcionando, estiver atuado, o motor vai girar em um sentido, porém, quando o contator K2 estiver acionado, ele vai girar em sentido contrário. E vale aqui já fazer uma ressalva sobre o problema que irá ocasionar caso os 2 contatores funcionem ao mesmo tempo. Nós vamos promover um curto-circuito. Então, para evitar isso, nós temos que agora elaborar o nosso circuito de comando de tal maneira que os 2 contatores não funcionem ao mesmo tempo. E para isso, nós vamos implementar o circuito chamado de intertravamento. Circuito também que já foi abordado em teoria e prática em aulas anteriores aqui do canal, card no canto superior direito também. Então vamos lá, implementar o nosso circuito de comando. Vou pegar aqui uma bobina, um contator na verdade, né? Mais um também. Nós vamos precisar aqui de uma botoeira normalmente fechada e 2 normalmente abertas. Além disso, nós vamos precisar também dos contatos normalmente fechado dos contatores para promover o intertravamento. Então, deixa eu dar um zoom nessa parte aqui. Bom, vamos às ligações inicialmente. Então, vou pegar aqui a fase L1.
Ok, ainda nós precisamos de mais 2 contatos que serão os contatos de selo, também outra aula que a gente já viu aqui no canal em vídeos anteriores, card no canto superior direito também. Ok, o nosso desenho já está praticamente feito, agora o que resta a nós neste momento é alterar a identificação dos contatos. Então primeiro vamos focar aqui no intertravamento. Quando o contator KM1 estiver acionado, ele deve promover a impossibilidade do KM2 funcionar, ou seja, esse contato aqui deve ter o mesmo nome, a mesma identificação do KM1. Então vamos alterar o nome dele. Então vamos selecionar o componente e aqui nas configurações nós vamos alterar a tag dele. E aqui KM, então KM1. O mesmo ocorrerá para esse aqui. Só que agora ele deve agir em função do KM2. Então, vamos aqui novamente selecionar o componente, vamos pegar aqui a tag KM e o número será o número 2, perfeito? Dessa maneira a gente já tem implementado o nosso intertravamento elétrico. Cabe a nós agora, só para finalizar, efetuar aqui a mudança das identificações dos contatos de selo. Então, esse aqui será KM1. E o do lado, KM2. Falta o número 2. Perfeito, e aqui nós já temos implementado o nosso circuito de comando, do lado esquerdo o circuito de potência. Então vamos dar play e verificar o seu funcionamento. Vamos fechar o nosso disjuntor motor, alimentou os nossos contatores e ao pressionar S2, notem que nesse momento o motor ele está girando em um sentido e existe aqui uma setinha para indicar o sentido, ok? E a partir do momento que eu queira agora fazer com que ele gire no sentido contrário, se eu pressionar o S3, não vai ocorrer a mudança, justamente porque existe o intertravamento. Então eu sou obrigado a desligar aqui o nosso circuito através do S1 e agora no S3 eu pressiono ligando o KM2 e notem agora que a setinha ao lado do motor está no sentido contrário, justamente indicando que ocorreu a inversão de rotação do eixo do motor, beleza? Então aqui é um circuito simples, básico, onde o objetivo principal é mostrar e apresentar essa questão da inversão de rotação através do intertravamento, beleza? Povo e povo, muito obrigado aí pela atenção. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa lá nos comentários ou lá no nosso Instagram. Falou, fiquem com Deus e até a próxima aula.